Oi, gente, tudo bom? Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui, e hoje a Vivi pediu para eu gravar esse vídeo. É com muita alegria que eu gravo mais esse vídeo aqui para vocês. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito da criação da realidade, né? E aí a Vivi falou bastante já dessa questão da gente ser uma pessoa positiva, de que aquilo que a gente mentaliza é aquilo que a gente atrai para a nossa esfera, né? Mas tudo isso parece muito distante, assim, da nossa realidade. E parece aquela coisa assim, né? Você fala, eu só ouço isso de pessoas místicas, pessoas que trabalham essa questão da energia e tal. Mas, né, se for ver, até para as pessoas que vão mais para o lado da ciência, né, existe ali aquela parte da física quântica que não consegue provar muita coisa ainda, né? Por exemplo, a questão da matéria, né? Que estuda-se na física quântica, por exemplo, que os elétrons, que é a base, né, de toda a matéria, são formados 99% por energia. Ou seja, né, se for ver, no fundo, tudo isso que a gente vê como sólido, na verdade, é uma energia plasmada, né? Tem até os que vão mais longe, que fala que é um delírio em conjunto, né? Que a gente está delirando em conjunto. A gente acha que esse mundo que a gente enxerga é a realidade, quando no fundo ela é um sonho, é a tal da Matrix, né? E aí, pensando nisso, com relação às doenças, né, existem muitos livros aí de PNL, né, de programação neurolinguística, que traz a cura, né? Inclusive muitos médicos aí hoje em dia utilizam a técnica. Por quê, né? Por que que isso é possível? Porque, na verdade, existem ainda muitos cientistas que estão provando que a gente consegue cristalizar, materializar o nosso pensamento, né? Então, existem aí alguns experimentos que provam isso. E as doenças, né, gente? Não tem aquela coisa assim, quando a gente é contrariado, não consegue falar alguma coisa, já na hora daquela queimação no estômago, a gente não sente isso, né? Ou então, eu não consigo pensar numa coisa assim no momento, mas assim, tudo que a gente pensa, o corpo de alguma forma responde, né? E até assim, vou mais longe, o corpo, ele é mais honesto com a comunicação, com a linguagem, do que propriamente o nosso verbo, aquilo que a gente verbaliza, né, gente? E aí, a Vivi falou muito desse negócio de, então se você, não adianta você criar um personagem, colocar uma máscara fingindo que tá feliz, que a felicidade tem que vir aqui de dentro, né? Tem um livro que eu gosto muito, que chama Um Curso em Milagres, e tem uma parte do livro que fala da cura, né? Que a cura não é um processo de criação, porque na verdade a criação ela é perfeita, ela já veio perfeita, né? Ela não tem doença, ela não tem as imperfeições, os equívocos que a gente comete, né? Mas, e já que a criação é perfeita, então o processo de cura é um processo de retificação da nossa percepção, né? Porque mais do que aquilo que a gente vê, essa questão de se colocar positivamente diante dos acontecimentos, não é só isso, porque a questão é de percepção, é olhar para aquilo que está acontecendo e entender que aquela não é a verdade, né? Então, muitas vezes a pessoa está lá no processo de sofrimento, porque algum tempo atrás nos disseram que a única maneira que existia para salvação, né, para que a gente atingisse um estado aí de espiritualidade, era através do sofrimento. Né? Então a gente ressalta muito essa questão do sofrimento, a gente se coloca muito na posição de vítima, a gente gosta, né, desse processo de falar, olha como eu sou sofredor e tudo, e de se colocar na posição passiva diante da própria vida, né? Quantas situações a gente poderia evitar, não é verdade? Então, quantos momentos de alegria a gente perde? Eu mesmo, né, gente? Muitas vezes, assim, o ego atua ali forte e a gente acaba perdendo momentos que podiam ter sido muito alegres, né? Por exemplo, agora que eu tive que dar uma pausa no vídeo porque o meu cachorrinho resolveu latir, sei lá pra quê, né? Enfim, e aí no Curso em Milagres ele diz que é muito fácil
saber identificar quando a gente tá, porque o livro especifica bem essa questão do ego e fala da questão espiritual, da questão da mente, né? Então ele diz que a mente tem um poder criador. E quando a gente fala de criação, a criação é só o amor, é só aquilo que é bom. Esse sim é um processo de criação, ou seja, é algo que a gente herdou do nosso pai, do nosso criador, né? E isso que as outras coisas que a gente vê, que são as coisas ruins, na verdade não é uma criação, é a nossa percepção equivocada. A gente olha para aquilo, olha para o que está acontecendo e não consegue enxergar a verdade, a gente só enxerga a desgraça, quando no fundo ela não está ali, ela não existe, né? Então no curso, no livro, tem uma parte que ele fala que quando você se vê diante de uma situação, né, em que você saia do centro, em que você estiver triste, em que você estiver chorando, em que você estiver depressivo, né, que você está atuando pelo seu ego e não pelo seu espírito. Por quê? Porque os filhos de Deus, né, as pessoas, os filhos de Deus, a função deles, a missão deles é ser feliz e Deus não quer nada além disso. Né, gente? Vocês que têm filho, é muito fácil entender isso. Eu que tenho filho, por exemplo, para mim, a minha maior realização, independente de profissão, de qualquer coisa que ele queira no futuro, para mim, a minha maior realização seria se ele crescesse para ser um adulto feliz, né? Então, assim, qual seria o maior presente que a gente poderia dar para o nosso pai, né? Qual seria o maior presente? O maior presente seria simplesmente sermos felizes. Não existe outro presente para dar. Né? Ou seja, pai, nós entendemos a nossa lição, né? Você nos deu a vida para que sejamos felizes, né, gente? Então, assim, cultivar esses sentimentos de mágoa, de tristeza, de vitimismo, é lógico que no final das contas só vai criar algum tipo de doença, né? E parece muito simples, parece assim, não é bem assim, ninguém gostaria de criar doença? É claro que não, ninguém quer criar a doença, todo mundo gostaria de criar outro tipo de realidade. Mas aí é que tá, olha que interessante, na verdade a gente não está criando nada, a gente está percebendo a verdade de maneira equivocada, a gente enxerga apenas a ilusão, né? Então, e aí tem os vários tipos de doença, né? E cada tipo de pensamento alimenta um tipo diferente de doença, né? E então a causa de tudo é sempre na mente. A mente é a causa de tudo. Então não adianta mudar a atitude se o pensamento não mudou. Então é isso que a Vivi estava falando. Você coloca a máscara, mas no fundo, o pensamento por trás continua o mesmo, né? E aí, ou seja, não mudou nada.